Pessoal, atenção! Notícia de última hora que está pegando fogo e movimentando o mundo inteiro. O que aconteceu nos Estados Unidos está sendo considerado um divisor de águas na política mundial. Eu vou trazer todos os detalhes agora, mas já adianto, essa história é séria, pesada e vai dar muito o que falar. Antes de começar, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais a levar esse conteúdo para mais pessoas e faz com que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de notícia em primeira mão. E claro, se inscreve no canal, porque aqui você vai ficar sempre por dentro do que está rolando de mais quente no cenário político e social. Agora vamos direto ao ponto. Nos Estados Unidos, o nome que está estampando todas as manchetes é sobre a morte de Charlie Kirk. Para quem não conhece, ele era uma das vozes mais influentes do conservadorismo americano, um comunicador forte, polêmico e muito ouvido por milhões de pessoas. Charlie Kirk foi assassinado. Esse é um crime brutal que já está sendo tratado como um dos episódios mais marcantes da história política recente do país. E por que isso é tão importante? Porque esse assassinato acendeu um alerta vermelho sobre um tema que, até pouco tempo atrás, parecia restrito a debates de universidade ou a discursos mais radicais. O extremismo político, traditionalmente. Quando alguém falava em extremismo, a primeira associação era com movimentos da esquerda mais radical. Só que agora, esse rótulo deixou de ter lado. O extremismo virou uma preocupação generalizada, que não conhece fronteiras ideológicas. E aqui está o dado que chocou todo mundo. Pesquisas mostram que, pela primeira vez na história recente, os americanos consideram a ameaça do extremismo político mais importante até mesmo do que a economia. Pensa nisso por um segundo. A economia sempre foi o grande tema das eleições americanas. Era o famoso "é a economia", estúpido, frase que definia campanhas inteiras. Mas agora, não. A maior preocupação é se o país vai se perder em meio ao ódio, ao radicalismo e à violência política. Depois do assassinato de Charlie Kirk, várias figuras importantes do governo norte-americano anunciaram uma campanha nacional. Eles querem enfrentar o que dizem ser uma enorme rede de opositores fomentando ódio e radicalização. Só que aqui entra a polêmica. Muitos acusam essas ações de terem um viés partidário, como se o próprio Estado estivesse escolhendo o lado e combatendo seus opositores com a justificativa de combater o extremismo. Isso aumenta ainda mais a desconfiança. Muita gente já não acredita nas instituições, nos partidos políticos e nem no sistema como um todo. Há quem veja essas estruturas como comprometidas com apenas um lado, ou pior, como atuantes contra determinados grupos. E quando o povo perde a fé no próprio sistema, a situação se complica de um jeito perigoso. Se a gente olha para a história, há mais de meio século os Estados Unidos viveram uma onda de assassinatos políticos que mudaram o rumo do país. Líderes importantes foram mortos. E isso fez com que houvesse uma resposta institucional pesada, reformas, mudanças de postura. Mas hoje, o cenário é diferente. As vozes que pregam moderação, equilíbrio e diálogo parecem pequenas, dispersas, sem força. E do outro lado, quem grita mais alto, quem prega radicalismo e confronto, acaba encontrando muito mais espaço. E tem mais. Agora existe um combustível que não existia no passado, as plataformas digitais. Elas dão amplificação instantânea para discursos de ódio, para teorias da conspiração, para radicalismos dos dois lados. O que antes demorava semanas para se espalhar, hoje leva segundos. E a pergunta que fica é: para onde os Estados Unidos estão indo? Será que a radicalização é um caminho inevitável? Olha, eu acredito que não. A história mostra que é possível reverter esse tipo de quadro. Mas depende, e muito, da atuação responsável das lideranças políticas, sociais e até mesmo das plataformas digitais. O problema é que, infelizmente, o que a gente está vendo agora é o contrário. Líderes incentivando briga, jogando gasolina na fogueira e plataformas lucrando em cima do caos. E é justamente por isso que esse assassinato do Charlie Kirk não pode ser tratado como um caso isolado. Ele simboliza algo muito maior. A falta de limites que a política americana atingiu. Agora, deixa eu abrir um parêntese aqui e falar minha opinião. Eu acho que esse episódio mostra um nível de adoecimento coletivo dentro da política. Ou extremismo. Quando chega nesse ponto, já não se trata mais de esquerda contra direita, mas sim de uma falência da capacidade de diálogo. Quando um país começa a tratar a política como uma guerra, onde o objetivo é destruir o outro a qualquer custo, todos perdem. E se isso continuar nesse ritmo, o impacto não vai ser só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Afinal, tudo o que acontece lá acaba reverberando aqui. E eu quero ouvir você agora. O que você acha desse caso? Você acredita que a radicalização já chegou a um ponto sem volta? Ou ainda dá para as lideranças trazerem de volta o equilíbrio? Deixa aqui embaixo o seu comentário, porque esse debate é fundamental. E claro, não esquece, se esse vídeo te trouxe uma reflexão, deixa o seu like. Ele mostra que você apoia um conteúdo que vai além da superfície e que ajuda a gente a continuar trazendo informações importantes,
sem medo de tocar em temas delicados. Se inscreve no canal porque eu vou continuar acompanhando essa história de perto e trazendo para você os próximos capítulos. Então é isso, pessoal. Notícia pesada que já está marcando a política americana e que pode mudar muita coisa no mundo. Vamos ficar atentos porque os próximos dias prometem. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá.